Pedro, acorda! Tava acordado, eu perdi um pouquinho a hora para ficar arrumadinho para vocês, né, gente? Tem que ficar bonitinho para fazer a live. Mas toda vez que eu entro aqui e escrevo entrando em stands, é porque eu acordei, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Abrindo as polêmicas, esse negócio de desfile em homenagem ao Lula me incomodou, porque todas as notícias insinuam que ele tinha algum poder sobre a decisão da escola de samba. Rudy Nogueira, bom dia, Pedro. A escola foi rebaixada e eu não tinha dúvidas. Porém, o que nos interessa é a reação do povo. Vamos ficar com isso. Nota 10. E eu acho que mais importante do que, foi péssimo a escola ter sido rebaixada, foi péssimo o Lula ter ido para a escola, o Reinaldo Azevedo falando o que realmente interessa nessa história. E eu vou pegar aqui o comentário dele. E vou trazer aqui para vocês também. Vamos ter Galãs Feios falando do Carluxo, vamos ter Meteoro Brasil falando a respeito da orgia do Vorcaro, vamos ter muitas notícias hoje. Então peço para vocês para a gente também bater as nossas metas, tá, gente? Ontem, infelizmente, o Folha Entrevista tá com alguns probleminhas. A gente pede aí o máximo de colaboração de vocês para a gente manter os trabalhos. Reinaldo Azevedo falou o que interessa sobre essa história. Ele disse isso aqui sobre a questão do crime eleitoral. Vamos lá. Aí a escola caiu, olha aí, o Lula não é de nada. O Lula derrubou? Então, se não é de nada, vamos parar com a história de que foi exploração política. Né? Se o tiro saiu pela culatra, mas a verdade é que não é isso. Como lembrou o Vólio Bene, você lembrou, Vólio Bene? Você chegou a falar das mais informações aqui? Ainda não. Em 14 dos últimos 20 anos, a escola que teve ascenso, que ascendeu no ano anterior, teve descenso depois. Em 14 das 20. Agora, acho que 15 e 21, só vem isso para mim. Então, agora, 15 e 21. Então, em 21 ascensos, 15 descensos. Então, queridos, não é por causa do tema do Lula, etc., que houve, evidentemente, que a escola caiu. Né? Agora, nem seria diferente. É claro que eles iriam explorar isso, estão explorando. E aí, eu quero aqui chamar atenção para uma coisa. Tem muita coisa, fica aí, nós vamos falar de Supremo, investigação, a quebra de sigilo operada por funcionários da Receita, de ministros do Supremo, gente achando que é assim mesmo que tem de ser. Enfim, a hora que o mundo enlouquece, nós procuramos manter o eixo, sempre que possível. Não é, Vólio Bene? Não é, claro. Lucas Belotti? Sim, exatamente. Lambe a minha inteligência que eu vou, Lucas Belotti. Então, melhor ouvir isso que ser surdo, Lucas. Sim. Lula desfile, evento desnecessário, mas não houve crime. Isso é Vocês são testemunhas de que eu disse aqui que nada daquilo deveria ter sido feito. Certo, Vólio Bene? Certíssimo. Aí eu disse, não. Agora, proibir, como pediram para proibir, também não fazia sentido. Risco de haver crime eleitoral era gigantesco. Eu falei aqui para a primeira-dama, não vá. Ela não foi desfilar, né? Estava lá no camarote junto com Lula. Os ministros também não. Eu acho que tudo ficou no orbital da legalidade. Vocês lembram o conceito de orbital ainda do colégio ou não? Não era. Não estudaram química, por isso que foram para fazer humanas. Fazer humanas. Orbital é o espaço onde o elétron fica passeando assim. Ficou no orbital da legalidade. Vai bem, Lucas. Sim. Deveria ter sido feito? Não. Não. E não que a letra do samba seja ruim, hein? A letra do samba tem ótimas passagens. Tem ótimas passagens. Agora, exalta um político vivo, exalta um político que é pré-candidato à presidência. Esse é o problema. Exalta um político que move rancores
de uma extrema-direita ensandecida, né? Ah, quer dizer que não há crítica legítima ao Lula e bem feita? Claro que há. No geral, não é a que se faz, mas há, evidente, como todo mundo. Ô, vai bem, tem gente que critica até a mim, você imagina? Né? Ora, Lucas. Então, quem não? Um frustrado em Veneza, especialmente, Reinaldo. Não é? É. Então, não deveria ter sido feito. Agora, por outro lado, não se tem evidência de que o PT ficou lá tramando para que a escola fizesse isso ou aquilo. Porque acho que se o PT interferisse, inclusive, na formação das alas da escola, certas coisas não teriam ido para a avenida, Vólio Bene, Lucas. Uhum. Porque foram tiro no... Se fosse uma escolha, seria tiro no pé, sem dúvida. Tem coisa imprópria lá. A letra do samba não, a letra do samba é boa. A letra do samba é boa, tem bons achados. É que aí, como tem essa coisa, tudo movido pelo ódio, então não se reconhece nem aquilo que é positivo. Agora, não deveria ter sido feito. A escola deveria ter... Quando se descobriu, olha, nós queremos fazer uma homenagem ao Lula, não faça. Uhum. Não faça. Vai gerar mais calor do que luz? Vai gerar um bafafá danado? Principalmente, não vai ajudar... Sim. A oposição... Principalmente, não vai ajudar o presidente. Essa que é a questão. O pessoal que achou que essa escola e esse desfile ia ajudar o Lula, fazer campanha pro Lula, não, a gente ficou falando para dentro da bolha, tá, gente? A gente ficou falando dentro da bolha. Mas é o que o Reinaldo diz objetivamente, não tem crime. Não tem crime. Não vai recorrer, vai tentar inviabilizar agora a candidatura do Lula, vai entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, a tal da IGE, a exploração, abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação, vão tentar tudo. Só que eles tentam, para algumas pessoas que não têm memória, como nesse programa, Lucas Belotti, nós podemos não ter dinheiro, mas sim, memória nós temos. Temos. Entende? Pode faltar dinheiro, não falta memória. Eu vou evocar aqui algumas coisas que eu quero perguntar se os bolsonaristas também acham que é campanha eleitoral antecipada. Uhum. Ou se campanha eleitoral antecipada, rapazes, é aquilo que os outros fazem. O que a gente faz é liberdade de expressão. Não houve crime, o risco era grande, não aconteceu. Não aconteceu. Acontece que quem vive, olhe bem, Lucas, quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, e esses caras não sabem, porque eles vivem cometendo crime chamando de liberdade de expressão, acaba não sabendo a diferença entre liberdade de expressão e crime. Entende? Né? Se confunde A com B, vai confundir B com A. Ah, mas não dá a mesma coisa? Não da maneira como eu estou falando aqui, porque tem uma questão vetorial do que vem antes. E saber a diferença entre vetor e direção é muito importante, e tem uma piada que eu só posso contar no privado para vocês, que eu não vou poder contar aqui. Tá bom. Porque o vetor considera, Lucas, o vetor considera o sentido das coisas, não só a direção. A direção aqui, A está aqui, B está aqui. A direção de A, B, B, A. Vetor, aí pode ser daqui para lá ou de lá para cá. Né? Entende? Então, cuidado, direção e vetor são coisas diferentes. Então, atenção, não houve a exploração político-eleitoreira, não houve crime eleitoral cometido pelo Lula, porque seria preciso, inclusive, que houvesse a intenção mesmo, a organização, o dolo, a Lei 9.504, que é a lei eleitoral, artigo 40B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com provas da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso esse não seja por ela responsável. Então, aqui... o Lula sabia que a escola estava fazendo, mas ele teve interferência lá, ele ficou se metendo lá, ele não sei o quê? Não.
A responsabilidade do candidato estará demonstrada se esse, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização. Ô, Lucas, será que o Lula poderia chegar lá, Vole Bene, dizer assim, para, não vai ter desfile? Não, não quero. Não. Não. Ah, e o Lula ficou infeliz? Não ficou infeliz. Eu até recomendei que não fosse no dia para lá, para evitar a conversa mole. Foi, mas foi discreto. Uma hora desceu ali, cumprimentou, mas entendo que no limite do aceitável. Embora, insisto, se eu tivesse poder de interferência, eu teria dito, Obrigado, não faça. Agradeço, mas vai me dar problema. E sim, vão promover uma guerra em relação a isso. Já estão promovendo. Como o PT não tinha, e o Lula não tinha controle do conteúdo, foi para a avenida que ele... Inclusive coisa que vai ter um desgaste evidente. Esse é o comentário do Reinaldo Azevedo, gente, e importante dizer, tá? Eu subscrevo praticamente tudo que ele falou. Significa que a gente não pode ter ali um momento de alegria, a gente não pode fazer uma homenagem ao presidente Lula. Eu disse desde o começo dessa conversa que se o desfile fosse ano passado, ou se fosse ano que vem, o Lula podia até desfilar na escola. Não é só a Janja que podia desfilar, o Lula poderia desfilar. Esse ano é uma guerra, gente. Esse ano fica tudo contra nós. Até o meme da família conservadora, os evangélicos reacionários, muito instigados, inclusive pelo Tony de Paula, que nos concedeu entrevista aqui. Até a família em conserva está sendo usada como arma contra nós. E, gente, isso é parte construtora de uma guerra. Nós estamos enfrentando, desde muito antes do Bolsonaro, uma guerra cultural. Na nossa bolha, entre os nossos camaradas, mesmo com a censura da Globo, o carnaval foi incrível. Nós passamos mensagens muito interessantes. Nós passamos para frente ideais muito relevantes. Só que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que olhar que todos nós estamos visados dentro desse processo eleitoral. Nós temos que olhar que a notícia do rebaixamento vai ser usada para dizer que o presidente Lula está entrando fraco para as eleições. Fogo também se combate com fogo, Lucas, e a questão é que esse desfile não é fogo. Esse desfile é festim. Esse desfile é lacração, gente. Esse desfile não é uma arma contra a extrema-direita. Esse desfile fala para nós. Eu ri muito do Bozo encarcerado com tornozeleira. Essa imagem rodou o mundo. É muito relevante o que aconteceu ali. Mas o resultado para as eleições é muito pouco. Nós temos que ser mais pragmáticos na nossa atuação nas redes. Não é só fazer o que é agradável para a gente, é fazer o que dá dano político real do lado de lá. Eu tenho uma amiga minha que ela está discordando de mim, ela ainda acha que mesmo com a subida do Flávio nas pesquisas, o Lula vai ganhar primeiro turno. E não é uma amiga, ela não é uma militante política, é uma pessoa que sabe bastante sobre o cenário que a gente está enfrentando. Ela acha que o Lula ainda vai ganhar em primeiro turno, porque, Pedro, a campanha eleitoral não começou. Mas, assim, o pré-campanha é tão importante quanto a campanha, gente. E os números não estão favoráveis a nós. Os números do Lula são muito bons, os números reais da economia são excelentes. Só que a gente precisa trabalhar isso, porque é exatamente o que o Lucão falou. Fogo se combate com fogo. Fogo se combate com fogo. E tá faltando pro nosso governo. O nosso governo tá permitindo um ataque sincronizado contra o Supremo Tribunal Federal, gente. Agora que nós temos o ministro Alexandre de Moraes indo para cima dos vazamentos. Vazamentos criminosos. Enquanto a mídia corporativa tá dizendo que isso é um delírio do Alexandre, que é o cara que conduz regularmente os inquéritos investigatórios.
Eu também acho, Lucas, o desfile é um respiro e um ânimo para a tropa. Podemos não ganhar nenhum voto, mas recuperamos vários, sem dúvida. É um símbolo. O desfile é um símbolo. Mas nós temos que ir além dos símbolos. Nós temos que ir além dos símbolos. Nós temos que entender que o país corre riscos que vão além da figura do Lula. Nós temos que entender que, sim, é mais uma eleição da civilização contra a barbárie. Ai, Pedro, que cansativo, mesmo papo de 2022. Sim, mas agora as coisas pioraram, inclusive. Porque nós temos um fascismo normalizado por elites. O tempo, apesar de ter tornado Bolsonaro inelegível e agora preso, não tornou o bolsonarismo e a extrema-direita fenômenos menores. Nós continuamos encarando titãs. É uma guerra, gente. É uma guerra. Não é algo simples. Não é algo tranquilo. Não é algo regular. Nós estamos enfrentando uma guerra, uma batalha campal. Nós estamos enfrentando pessoas sem escrúpulos. Nós estamos enfrentando um Trump querendo intervir no Brasil. É exatamente o tamanho disso que nós estamos encarando. Não é nada simples o que está acontecendo. E vai ser um ano em que a gente tem que estar pronto e que a gente tem que lutar e que a gente vai encarar muita coisa bizarra. Muita coisa bizarra. Nós vamos encarar uma extrema-direita reorganizada, reconfigurada. Temos grandes chances de vencer? Temos enormes chances de vencer. A vitória está ali, mas a gente tem que trabalhar para ela. A gente tem que ser bastante pragmático nisso. E é isso, a Dani falou aqui, ó, piorou o mundo, ainda tem a fábrica de deepfake, que é um certo tipo de uso de IA. Sim, é uma guerra, gente. É uma guerra que a gente vai encarar. E assim, a gente tem que aí, e é um clichê que eu vou falar, mas a gente tem que ir além da lacração. A gente tem que ir além do que agrada a gente. A gente tem que, por exemplo, a questão do voto evangélico, que é algo que acendeu alerta dentro do PT, isso é uma coisa que a gente tem que disputar. Eu não sou da opinião que o PT tem que deixar para lá o voto evangélico. Não tem que deixar. Embora seja engraçado a gente ver os memes no Blue Sky, das pessoas falando, deixa isso para lá. Nós precisamos de todos os votos, gente. Todos os votos que a gente conseguir. Cada virada de voto é necessária. Nós precisamos provar dia após dia, e excelente a entrevista que a Juliana Dalpiva deu para o podcast Inteligência Limitada, nós precisamos mostrar dia após dia o quão criminosa foi a atuação do Flávio Bolsonaro nos últimos anos. O escândalo das rachadinhas, os processos, a compra dos imóveis. Isso precisa ser escrachado, gente. Nós temos um candidato da extrema-direita que fez todas aquelas compras de imóveis, fora os infiltrados dentro do nosso campo. E a gente teve o caso, vou até mudar o título aqui do nosso vídeo, a gente teve o caso de um infiltrado como Estopa, né? Botando aqui até no título, né? E os infiltrados tipo Leonardo, tipo Estopa, pronto. Então, é esse o tamanho das coisas que nós estamos enfrentando. A gente tem uma mobilização que tenta o tempo inteiro arrancar os nossos seguidores, do nosso engajamento, que já enfrenta muitas debilidades. A gente não somos canais com milhões de visualizações. Nós somos canais que, a duras penas, a gente bate as nossas metas financeiras aqui. A duras penas, a gente dá notícias para vocês. A duras penas, enfrentando o algoritmo do YouTube. Eu fiz uma live no feriado de carnaval, gente, que o YouTube caiu. O YouTube caiu e, felizmente, a live não caiu. Mas o público, eu não conseguia assistir o vídeo. Então a gente enfrenta todo tipo de absurdo. Enquanto a extrema-direita, o máximo que eles enfrentam, o lado bolsonarista, são sanções do Supremo Tribunal Federal. Porque são criminosos. São criminosos em atividade. Mas a direita em si, as pessoas que defendem o liberalismo, as pessoas que defendem o capital, elas são sempre promovidas.
elas são sempre promovidas, elas são sempre colocadas na capa do YouTube. É diferente da gente. A gente sofre um bocado para fazer o nosso trabalho de um jeito regular. É importante isso. Dani Moraes, até a OAB Rio de Janeiro levou um revertério há um tempo, saiu um monte de advogado progressista e agora a OAB do Rio fez uma declaração que teve discriminação religiosa no desfile. Não é pouca coisa, viu? É isso. Eles têm órgãos instrumentalizados, gente. Os fascistas têm órgãos instrumentalizados. E a gente não pode sabotar o governo Lula nesse momento. A gente não pode abraçar traidores nesse momento. Traidores que estão falando que o Flávio Bolsonaro está fazendo brotar um bolsonarismo moderado. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Bolsonarismo moderado? Bolsonarismo moderado? Não existe isso, gente. Não existe isso. E é o que o Lucão tá falando. As mídias sociais usadas massivamente no Brasil são estadunidenses. Vai ser fácil controlar a galera se o cosplay de Cheetos Bola quiser isso. É isso. O Trump é uma ameaça, gente. O Trump é uma ameaça que nós já deveríamos estar calejados. Sendo que a disputa dessa eleição não vai ser só nacional, vai ser internacional. Vai ser internacional. Com o presidente americano olhando diretamente para os nossos processos. Pode ser que o Trump deixe que o Lula ganhe? Pode. Mas o provável é que não. O provável é que não. E verdade isso sobre o Brizola, né, Juvencio? É isso. Mas a gente precisa conversar com essa comunidade, sobretudo os mais pobres, não necessariamente as lideranças evangélicas. Tem muito pobre que está sendo enganado no púlpito para votar em fascista. A gente tem que se inspirar em Portugal, a gente tem que se inspirar nas nações que estão resistindo, nas nações que estão derrotando. Eu acho que o próprio Estados Unidos, em breve, ele vai ter lições importantes para dar para a gente. Porque essas midterms vão ser ruins para o Trump. E aí nós vamos ter a temperatura real para virar a mesa, virar o jogo e mostrar o quanto o nosso campo está coeso em cima das bandeiras antifascistas. É uma guerra, senhoras e senhores. A gente está encarando muita coisa difícil, não será fácil. E é importante trazer os evangélicos de esquerda, Sérgio Duzilek, Pastor Berloffa, que inclusive falou comigo esses dias. É importante essa questão. Conversar com as pessoas da direita que são democratas. Por isso que eu replico sempre aqui, gente, o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é um aliado estratégico fundamental para a defesa do Estado Democrático de Direito e para a defesa dessa quarta candidatura Lula. Nós temos que ter todos que nós pudermos nessa guerra. E essa guerra vai ser travada trincheira a trincheira. Nós temos que aproveitar também uma outra coisa que acontece no campo deles. Que eles brigam muito entre eles. E nós temos que explorar isso ao máximo. Obrigado, Fernandão. Nós temos que explorar isso ao máximo. Isso precisa estar no nosso radar o tempo inteiro. As pessoas precisam entender que sim, briguem desgraçados, briguem. Parece um meme, mas é algo muito fundamental para a gente ir brigando e dividindo os votos do campo deles. Tá? Isso é fundamental. A guerra cultural já chegou ao cinema. A disputa pela Warner faz parte disso. Tem gente que torce pela Paramount mais pelos Ellisons do que a paixão pelo cinema. Gente. A cultura pop é uma das trincheiras, sem dúvida nenhuma. E o Trump investiu também nessa questão da desconstrução das políticas de diversidade. Por isso, quando falam que isso é lacração, isso não é lacração. Acolher os diversos, acolher as trans, acolher os LGBTQIAPN+, é uma virtude do nosso campo. São mais e mais votos que a gente adquire.
Porque é isso, gente. A esquerda, apesar dos pesares, apesar da gente não ter dinheiro, apesar da gente não ter muitas coisas, nós temos o apelo popular. Nós temos a legítima representação dos anseios populares. A gente tem um trabalho de longo prazo que é tornar as nossas ideias cada vez mais conhecidas. Ontem eu estava tendo um diálogo muito bom com o Paulo Ricardo Paes, a gente estava falando sobre a questão da esquerda radical. E eu disse, a esquerda radical tem um papel dela. E as pessoas que são apoiadoras do governo têm um outro papel. E é importante as pessoas entenderem que quem exagerar nas agressões ao presidente Lula não vai estar agredindo o presidente Lula, vai estar ajudando o Flávio Bolsonaro. Mas as esquerdas, elas têm que ser abraçadas na sua diversidade. Elas têm que ser abraçadas na sua variação. A esquerda é modular. A esquerda vence a direita cercando os seus meios. A esquerda vence a direita, e aí sim é uma coisa que estoura a bolha, porque não é um desfile de carnaval, não é um feriado, não é alguns posts nas redes sociais. A esquerda vence muito quando o agente secreto está para ganhar o Oscar. A esquerda vence muito quando Ainda Estou Aqui venceu um Oscar e fez história e foi o primeiro Oscar brasileiro. A gente vence muito quando nós contamos as nossas histórias. A gente vence muito quando nós contamos os nossos reais propósitos, quando nós mostramos que nós temos um projeto de país, um projeto de poder, um projeto de mundo. A esquerda não é um projeto nacional tão somente, embora o Brasil precise de um projeto nacional. Mas a esquerda é um projeto de mundo. A esquerda é um projeto de companheirismo, de solidariedade, de camaradagem. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo que nós sejamos camaradas nesse combate. Que nós entendamos que é uma trincheira comum. Que nós não podemos ser suicidas nesse momento. Que nós temos que entender que a sensatez faz parte desse embate. Que a sensatez faz parte da união. Que a sensatez é o que torna os nossos elementos realmente revolucionários. Que revolucionário é tirar o pobre da miséria. Que revolucionário é defender as bandeiras que nós defendemos. Não determinados processos datados em determinadas épocas. Nós podemos fazer a revolução aos nossos moldes. O Lula pode estar revolucionando o Brasil ao impedir o retorno da família Bolsonaro, que ia mergulhar esse país em uma ditadura militar, gente. Isso precisa ficar claro para as pessoas que estão acompanhando. Quando eu reproduzo o Reinaldo Azevedo falando a respeito da importância da legalidade, eu não estou fazendo isso porque eu bajulo o Supremo Tribunal Federal. Eu quero que os juízes se explodam. A questão não é essa. A questão é que eu não quero mais nesse país uma ditadura militar. Eu não quero mais nesse país o fascismo. Eu não quero mais nesse país, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, um regime de exceção que vai perseguir os nossos intelectuais. Nós temos um projeto de existência. Nós temos um projeto de permanência. A esquerda, inclusive, ela é superior aos sistemas econômicos humanos projetados até hoje. Porque a solidariedade é maior do que qualquer dinheiro. Nós precisamos estar vivos no final do dia. Nós precisamos estar em posições de destaque no final do dia. A camaradagem é o que deve nos unir. Nós temos que reconhecer os companheiros de trincheira. Essa é que é a questão. Já deu de ficar voltando para o século XVIII. Esse é o problema do bolsonarismo. Essa é a virtude do Lula. O Lula pode ser, na opinião de alguns, um neoliberal. Mas o Lula não é o retorno ao século XVIII. O Lula é a briga pelo século XXI. O Bolsonaro, nós voltamos para a Idade da Pedra. Nós tínhamos um troço na cadeira da presidência. Um troço que tentou dar um golpe em nós. Nós não podemos permitir que isso aconteça esse ano. E por isso nós não podemos ser ingênuos.
Todo o meu editorial aqui é um apelo para vocês, não sejam ingênuos, não sejam simplórios, façam análises complexas sobre os eventos. Não tem uma interpretação única. Olhem as coisas como elas são, difíceis. E votar em Flávio Bolsonaro é anistiar golpista que tentou matar o Lula. Nós estamos, gente, lidando com pessoas que tentaram assassinar. Essa é que é a questão. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!